Uma boa noite a todos. Melhorou o som? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo possa estar em nossos corações. É com alegria que a gente retorna aqui novamente, agradecendo o convite a Fidel. Funcionando, né? E hoje nós vamos tratar de um tema que às vezes a gente tem dificuldade de falar e muitas vezes dificuldade de compreender, que é justiça divina. E eu vou começar relatando um caso verídico que aconteceu no nosso país, para a gente ter uma ideia do quanto que nós ainda temos aquela visão de que as coisas acontecem em nossas vidas e muitas vezes a gente coloca um rótulo de que isso é injusto, isso é uma injustiça. Por que isso está acontecendo com alguém, comigo, com um familiar? O caso é o seguinte: era uma sexta-feira, no dia 15 de dezembro de 1961, na nossa cidade fluminense de Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Naquela época, quem tem mais ou menos a minha idade vai lembrar disso. Eu era criança naquela época, 1960 não, mas 1970 e pouco, a gente era criança. E uma das coisas que a gente ficava assim, empolvorosa, é quando chegava um circo na nossa cidade. O circo era praticamente o cinema da nossa época. Você vê que agora com a pandemia deu uma esfriada, né? Mas chegava um circo, naquela época, hoje não pode mais, obviamente, mas eles faziam os desfiles com os animais, com os artistas, e com o som, passavam as ruas, e nós, crianças, ficávamos nos pés dos pais, das mães, né? Me leva no circo, me leva no circo. Então era um espetáculo, o espetáculo circense era muito forte naquela época. Hoje está voltando à tona novamente, né, o espetáculo circense, com uma outra nuance, né, mas naquela época era muito forte. Eu lembro, eu morava em Ribeirão Preto, e em Ribeirão Preto eu nunca esqueço o nome do circo, acho que nem tem mais hoje, Circo Orlando Orfei. Acho que aquele pessoal gostava de Ribeirão Preto, porque eu mesmo fui umas 3 vezes nesse circo, era maravilhoso, eu adorava. Então eu fico imaginando as crianças em Niterói, no dia 15 de dezembro de 1971, uma sexta-feira, seria a inauguração na cidade do Grande Circus norte-americano. À época, era considerado o maior circo da América Latina. Então vocês imaginam a expectativa para essa estreia do circo na cidade. E na propaganda do circo, o proprietário do circo, Danilo Stepanovich, ele fazia uma propaganda. Ele ia estrear lá em Niterói uma lona nova, que só a lona da cobertura do circo pesava 6 toneladas. Então era uma lona que trazia, a princípio, maior proteção para todos que ali estariam. E assim foi, no dia 15 foi feita a estreia do circo. Antes, um pouco, o circo já contava habitualmente com 60 funcionários, teve que contratar ali em Niterói dezenas de outros funcionários para ajudar a levantar o circo, para ajudar nos espetáculos. E esse Danilo Stepanovich contratou uma pessoa que tinha certos distúrbios mentais. E já no primeiro dia, já teve encrenca lá com os outros funcionários. Ele foi despedido, teve a estreia do circo, ele tentou entrar, colocaram ele para fora, não permitiram ele entrar. No segundo dia, no sábado, de novo, ele esteve lá presente, brigou, foi colocado para fora. E aí, no domingo, era uma tarde, o espetáculo era no meio da tarde, e estava mais de 3.000 pessoas dentro do circo. O circo tinha tanta gente que foi colocado proteções na saída do circo para ninguém mais entrar. Só tinha uma entrada e foi colocado, porque as pessoas queriam ficar gente para fora e não tinham como entrar no circo. O espetáculo estava seguindo, estava já no último número do espetáculo, poucos minutos para encerrar o espetáculo no circo. 15 horas e 45 minutos da tarde. A irmã do proprietário, Ana Stepanovich, chamada de Nena, uma trapezista, ela estava no alto do trapézio quando ela olha para um dos lados do circo e grita, desesperada: fogo! Fogo, fogo, fogo! Foram 5 minutos. Em 5 minutos, aquela lona que era para ser de nylon, mas de fato não era de nylon, era uma lona de algodão embevecida em parafina, altamente inflamável. Aquilo ali pegou fogo e caía em gotas sobre as pessoas que ali estavam. Eram mais de 3.000 pessoas. Vocês imaginam o desespero. Para complicar,
A elefanta, chamada Sema, uma das atrações do espetáculo, em desespero ela saiu em disparada, pisando sobre as pessoas. Ao mesmo tempo que ela pisava sobre alguns, outros ela salvou, porque ela arrebentou uma lateral do círculo, onde muitos conseguiram se salvar por ela. Só no momento foram 372 mortes. No total foram mais de 500 mortes. Mais de 800 feridos graves. 70% crianças. E para piorar a situação, naquele dia, o sindicato dos médicos na cidade de Niterói estava em greve. O hospital, e o principal hospital da região, que era de Niterói, estava fechado, não tinha médico. Eles faziam chamadas pelo rádio desesperado, que os médicos da região pudessem vir a socorrer aqueles que estavam ali agonizando. Para dificultar mais a situação ainda, não tinha espaço no cemitério municipal para poder enterrar os corpos. Não tinham caixões. Foi feito campanhas no rádio, urgente, para que pessoas, marceneiros, pudessem vir ali e fazer novos caixões. A cidade vizinha de São Gonçalo teve que ceder um terreno para fazer um cemitério à parte para enterrar os mortos daquela tragédia. Foi a maior tragédia circense da história do mundo. Foi uma das maiores tragédias do nosso país. Foram poucas outras tragédias que superaram esse número de 500 e poucos mortos. Foi um horror. Na época, o presidente da República era João Goulart. Foi lá pessoalmente. Médicos de renome, como Ivo Pitangui, também foi lá para ajudar a fazer o trabalho, para recuperar a plasticidade para as pessoas que estavam queimadas. Foi uma tragédia. E a gente fica se questionando, aonde que está a justiça divina? 70% de crianças, o que essas crianças fizeram para passar por essa situação? E quantas outras tragédias que não acontecem na nossa humanidade? Quantos outros desencarnes coletivos que acontecem? Quantas tragédias que acontecem no seio das nossas famílias? E nós ficamos sempre com essa indagação. Cadê a justiça de Deus? Então é por isso que nós vamos entrar no mérito da questão para a gente tentar falar da justiça divina. Como falava no início, falar de justiça divina é um pouco difícil, porque o parâmetro de justiça que nós temos é a justiça humana. Posso ficar aqui? Pode. O parâmetro de justiça que a gente tem é a justiça humana. E a justiça humana, ela tem uma série de percalços. A primeira delas, será que a justiça humana, ela consegue fazer a reparação do dano? Para pensar. A justiça humana, quando uma pessoa sofreu um crime, um caso de homicídio, como que a justiça humana repara esse dano? Será que tem condições? A justiça humana, ela tem condições de recuperar o infrator? Será que ela consegue fazer isso, a recuperação? Será que esse é o objetivo da justiça humana? Muitas vezes, a recuperação vem até por consequência. Mas ainda o objetivo da justiça humana é a segregação do infrator. Por quê? Porque o objetivo principal dela é para tentar evitar que venha acontecer novos danos para aquele que tem o hábito de cometer essas infrações. Então segrega, mas na maior parte das vezes não consegue regenerar e muito menos reparar o dano. Qual o valor da morte de um ente querido? Consegue o dinheiro reparar? Um ente querido, um ente amado, tem valor? Não tem valor, é imensurável. Não tem, então não consegue. Então, como a gente tem essa posição da justiça humana, a gente tem uma dificuldade tremenda para entender a justiça divina. É por isso que Kardec, trabalhando essa questão no livro Céu e Inferno, ele vai trazer uma série de reflexões que vai fazer a gente voltar para os fundamentos, para a base, para o alicerce que a gente tem que ter para essa evolução e para esse entendimento. Porque sem esse alicerce, a gente corre o risco de ficar perdido. E qual que é esse alicerce? Kardec diz, inclusive, que esse alicerce é o farol, é a luz, que sem essa luz, a gente não consegue chegar na busca da verdade. A gente vai ficar patinando.
Então ele deixa bem claro, ó, esse é o farol, esse é o caminho, esse é o alicerce, esse é o fundamento, essa é a base. Se eu construo, se a sociedade constrói uma cidade sem planejamento, sem estrutura, vai crescer de uma forma toda trabalhosa. E depois vai ter uma dificuldade tremenda os moradores lá no futuro. Então, com essa nossa situação, a mesma coisa. Kardec chama a atenção. Se a gente seguir na nossa vida sem olhar esse alicerce, esse fundamento, a gente vai ter dificuldades. Dificuldades de entendimento, vai ter dificuldades para entender a vida e dificuldades, principalmente, de conseguir tentar entender um pouquinho como que é feita essa justiça de Deus na face da Terra. Esse fundamento, essa base, Kardec trabalha para a gente e diz o seguinte: são os atributos da divindade. Está lá na questão número 13 do Livro dos Espíritos, e ele vem trabalhar de forma melhor ainda lá no capítulo 2 da Gênesis, item 8 e seguintes, ele vai falar sobre esses atributos. E vocês vão ver como que é interessante a gente ter uma noção. Ele deixa bem claro que ele não está ali naquela análise, fazendo, analisando todos os atributos da divindade, até mesmo porque a gente não tem condição disso. Nós estamos num nível de compreensão espiritual que mal estamos conseguindo compreender esses atributos. A gente não sabe nem o que é Deus, quem é Deus. A gente sabe ter uma noção do que é Deus, que ele diz lá na questão número 1. A inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Mas daí a gente querer ter uma visão maior da divindade e por consequência da justiça, a gente está longe. Mas a gente tendo uma ideia desses atributos que o Kardec traz, já é o nosso farol. O primeiro atributo que ele trabalha ali na Gênesis, deixa eu tomar uma água aqui, rapidinho, eu vou ficar louco. Trocar, acho que a pilha, não sei se vocês estão ouvindo bem aí ou não? Mas parece que não está saindo som. Está só no balcão. Deixa eu trocar a pilha lá. Pode Tá, falar. tranquilo. A primeira atributo que ele vai trabalhar, ele coloca o seguinte: Deus, mas eu acho que nem precisa, meu irmão. Dá para ouvir bem assim? Dá, né? Eu falo um pouquinho mais alto, mas vai. Primeiro atributo, Deus é a suprema e a soberana inteligência. O que ele quer dizer com isso? Supremo, está no topo. Não existe inteligência em todo o universo ou em todos os universos maior do que a divina. E soberana, ou seja, rege a tudo e a todos no universo. A suprema e a soberana inteligência. Segundo atributo, ele vai colocar que Deus é único. E o que a gente entende por único? Ele é uma unicidade. Quando eu chego no museu e olho um quadro, por exemplo, de Picasso, por mais que tenha um falsário, um estelionatário, que consiga pintar extremamente parecido com aquilo, aos olhos comuns, de repente, você vai confundir. Mas na hora que pega um especialista, fala: não, isso aqui é uma falsidade. Isso não é Picasso. Por quê? Porque ele é único. Porque nós somos únicos. Aquilo que eu faço é uma unicidade minha. Eu tenho também essa unicidade. E quando eu olho a criação na natureza, eu vou observar que os traços de Deus é único, desde o micro até o macro. Se eu analisar um átomo, sabe, os químicos que vão fazer a análise de um átomo, você vai ver que o átomo tem ali um núcleo, tem seus prótons, seus elétrons, prótons e nêutrons no núcleo, que ali hoje eles vão esmiuçando, vai até partículas infinitesimais ali, e em volta deles tem os elétrons que giram. E quando eu vou olhar um sistema estelar, a gente vai ver que tem uma estrela central, às vezes tem mais de uma estrela, mas no nosso sistema solar tem uma estrela, que é o núcleo, e as estrelas, os planetas, girando em volta disso. Então você vê que do micro ao macro existe uma unicidade. Se não é o ser humano que fez isso aí, é um ser superior. É a unicidade. E Kardec ainda coloca ainda, se tivesse mais de um Deus, ia dar problema. Porque seria mais de uma mente suprema gerindo tudo isso. Então aí que ele traz essa característica da unicidade. Outro atributo, Deus é eterno. O que significa eterno? Não teve começo e não terá fim. Diferente de nós que somos imortais. Nós não teremos fim, espiritualmente. Mas tivemos um começo.
Então é muito interessante, porque quando a gente cai nessa filosofia para entender essa eternidade, eu sempre falo, a gente age como criança. Porque como que um ser que teve começo vai entender um outro ser que não teve começo? Então praticamente é uma impossibilidade no estágio que a gente está de evolução de entender isso. Mas nós temos essa característica que Deus é eterno. Outro atributo de Deus, Deus é imutável. E esse é muito importante. Por quê? Porque imutável significa que ele não muda, não tem mudança. E se ele não tem mudança, as leis que ele criou também são imutáveis, elas também não têm mudança. As leis naturais são leis estabelecidas por ele desde sempre e assim elas não são. Então, a gente tem uma garantia que essas leis não mudam. Então, dá-nos garantias para a nossa evolução. Outra característica, ele é imaterial. A gente não consegue nem compreender, nem entender, nem sabemos que é o nosso espírito, quanto mais entender que é Deus, do que é constituído, como que é constituído, o que é, não sabemos. Só temos uma certeza, não é nada que possa se considerar matéria, é imaterial. Por quê? Porque a matéria ela muda. Se Deus é imutável, ele não pode ter nada de material, porque senão ele estaria sujeito a mudanças. Você vê como um atributo vai ligando a outro? Outra característica que Kardec nos traz, ele é onipotente. O que seja? Ele é o Todo-Poderoso. Ninguém jamais tem mais poder que ele em todos os universos. Mais outro atributo dele, ele é infinitamente perfeito em todas as suas perfeições. É redundante, mas é isso mesmo. Ele é infinitamente perfeito em todas as suas perfeições. Tudo que ele tem é infinitamente perfeito. E mais a última que Kardec nos traz, e talvez seja mais interessante para a gente entender a justiça divina. Deus, ele é soberanamente justo e soberanamente bom. Ou infinitamente justo, infinitamente bom. O que isso quer dizer? Se ele tivesse a mínima da mais mínima parcela de não bom ou de não justo, ele já não seria Deus. Então ele é 100% infinitamente bom e justo. Não tem como pensar em Deus que ele é só um pouquinho, não, nesse caso aqui só um pouquinho. E aí ele não seria Deus. E olha que interessante. A gente tem esses atributos, a gente já começa a derrubar uma série de tabus, de crenças, de dogmas que a gente carrega há trocentos anos. Por exemplo, o dogma do inferno eterno. Olha onde que a gente caminhava. Hoje, graças a Deus, a gente não caminha mais por aí. Mas você imagina, a pessoa vive 50 anos errando. Aí ele desencarna. Aí, naquela doutrina, ele fez muita coisa errada, vai para o inferno. O Deus, que é infinitamente bom, estaria condenando uma pessoa que errou por 50 anos a um suplício eterno. Não tem uma desproporção na pena? Se a nossa justiça humana não faz isso, por que Deus, na sua justiça, faria isso? Né? Então você vê que não teria. Quer ver outro exemplo? Cai um avião. Morreram, tinha 150 passageiros junto com os tripulantes. Morreram 149, salvou um. Aí a pessoa diz, nossa, esse é agraciado por Deus, recebeu uma bênção divina e não morreu. E os outros 149, não são filhos de Deus também? Cadê? Teoria da graça. A teoria da graça faz com que... A graça que eu estou falando é quando a pessoa recebe algo gratuito, sem esforço, sem mérito. Faz com que uns recebam e outros não recebam. Deus seria parcial. E nós sabemos, se ele é soberanamente bom e justo, ele não pode ser parcial. Ele vai trabalhar com todos nós, vai trazer para todos nós situações igualitárias. Ah, Caetano, então como é que explica, como é que você está dizendo que tem igualdade? A criança nasce filho de um pai traficante, de uma mãe desnaturada, uma família toda destroçada, e ele vai indo e acabou caindo no mundo do crime. Ele não teve oportunidade. E o outro nasceu lá numa família benquista, numa família teve a sua religiosidade, vamos dizer que ela seja na linha do cristianismo, tem pais que são afáveis, dóceis, que lhe dão educação. Cadê essa justiça de Deus? Você está falando que ele é imparcial? Aí que começa a gente fazer, Kardec vai fazer nessa outra análise, e traz para nós um instrumento divino que é fantástico. Nós, na nossa justiça humana,
a gente só tem praticamente um instrumento para fazer esse processo de justiça nas nossas delegacias, nos nossos fóruns, nos processos, que é a coerção. A gente vai lá, a pessoa cometeu uma infração, você vai lá, prende, algema, encarcera, ele cumpre pena, responde processo. É esse instrumento que a justiça humana tem. Mas será que a justiça divina só tem a força? Tem um instrumento que é fantástico, que é a reencarnação. É por isso que as doutrinas de uma única existência física não conseguem explicar e nem chegar muito perto das questões da justiça divina. Por mais que criaram o céu, criaram as outras dimensões do plano espiritual, que aquele que faz o bem vai ter sua recompensa, aquele que faz mal vai pagar do lado de lá, não consegue trazer consolo para os nossos corações quando se fala disso. E Kardec foi além. Esse livro aqui, A Justiça Divina, segundo o Espiritismo, que a gente chama de Céu e Inferno, é fantástico esse livro. Por que eu chamo que é fantástico? Porque pega a parte bem filosófica que Kardec traz da codificação. Ele publicou o Livro dos Espíritos, depois veio o Livro dos Médios, o Evangelho segundo o Espiritismo, e aí ele começou a fazer uma reflexão sobre tudo isso. E como é que ele fez primeiramente para fazer essa reflexão? Ele foi entrevistar os espíritos lá de lá. Aqui tem quase uma centena de casos, mas se a gente for na revista espírita, vai ver outros trocentos casos que ele traz. Como que era a pesquisa dele? Ele queria. O espírito se manifestava e ele perguntava: ô fulano, como é que você está indo no mundo espiritual? Aí o espírito falou assim: eu estou bem, aqui estou assim, estou trabalhando, estou fazendo isso, estou sendo ativo. Muito bem. Aí perguntava para o outro: como é que você está, fulano? Eu estou mais ou menos. Eu estou aqui, eu ainda estou capenga, sabe? Eu ainda estou meio perturbado. Tá. Aí ele perguntava para o outro: fulano, como é que você está aí? Nem respondia. Mal, estou péssimo, revoltado. Aí ele começou, nessas entrevistas, quando a pessoa dizia que era bem, fazer relação. Eu também perguntava como que ela tinha vivido na Terra. Perguntava para o outro: como é que foi tua vida aqui? Para o outro: como é que foi tua vida aqui? Fazendo a análise de como que a pessoa viveu na Terra e como que ele estava vivendo no mundo espiritual, Kardec pegou e fez a primeira parte do Céu e Inferno. Porque as entrevistas estão na segunda parte. O livro só tem primeira e segunda parte. Por que isso é importante? Porque isso aqui é um código dos sábios. E sabe por que eu falo por que para os sábios? Tem um provérbio antigo que diz o seguinte: olha que interessante. Sábio é aquele que aprende com o erro do outro. Tolo aquele que aprende com os próprios erros. E a primeira vez que eu li isso aí, você, e aquele que não aprende de jeito nenhum, então o que é? A gente já fica se questionando. Mas tem razão. Se eu estou vendo uma pessoa caindo para um caminho errado, e lá na frente tem um buraco, ele vai lá e cai no buraco. Opa, eu não vou passar lá para o lado, porque senão eu vou cair no buraco. Não, mas eu no meu orgulho, na minha teimosia, falo: não, eu vou testar, eu vou lá. Eu vou lá e caio no buraco também. Aí, puxa vida, é verdade, né? Nossa, me machuquei todo. Aprendi. Esse é o tolo. Aquele que observa o erro do outro e não comete o erro, ele está aprendendo, ele é o sábio. Então, por isso que eu falo que isso aqui é um código para sábios. Aqueles que observam, leem, estudam. Olha só o que aconteceu com o espírito. Só não fazer aquilo que não vai acontecer contigo. Né? Então, Kardec trabalhou isso daí muito bem. E, aqui voltando no livro, cadê? Aqui na Gênesis, no capítulo 2, a gente vai ter, no versículo item 8 e seguinte, vai ter uma coisa que o Kardec codificou. Toda uma codificação, mas eu digo assim que seria, vamos fazer uma analogia aqui. Quando Gandhi veio para a Europa, e ele conheceu pela primeira vez o cristianismo, e teve acesso à literatura dos evangelhos, e ele olhava para os cristãos e falava assim: mas isso aqui não é o que vocês estão fazendo. Isso aqui está escrito uma coisa, vocês estão fazendo outra. Lembrando que Gandhi foi o libertador da Índia, sem dar um tiro, por critério de paz, do jugo britânico. Então ele analisando e lendo, ele falou assim: pode-se destruir todas as literaturas do mundo. Se salvar só o Sermão da Montanha, nada se perdeu. Uma alma sensível que reconhecia naquilo ali.
E Kardec fez algo parecido aqui, porque esse item 8 do capítulo 2, ele traz 33 pontos de resumo. Resumo do quê? Código Penal da Vida Futura. Código Penal da Vida Futura. Ele fala, nesses 33 pontos, se a gente ler e refletir sobre aquilo, é o caminho, é o resumão do que eu não devo fazer para sofrer, para eu não sofrer. E o que eu devo fazer para ser feliz. Olha que coisa interessante. Então, o código, o céu e o inferno, traz essa bagagem para nós, para a gente realmente ir trilhando por ali. Sabe? E no item 16 desse Código Penal da Vida Futura, Kardec faz ainda uma consideração, talvez seja a parte mais importante desse resumão dele. Ele diz que para nós chegarmos à felicidade mesmo, nessa busca da felicidade, e que para a gente se livrar da dor do sofrimento, a gente tem que eliminar duas coisinhas, tem que enfrentar duas coisinhas. A primeira, os traços decorrentes das nossas faltas e assumir as consequências decorrentes desses traços. Olha que interessante. Não tem como ser diferente, ele diz. Por quê? Porque para o processo da gente se recuperar, ele diz que tem 3 pontos. O primeiro é o arrependimento, o segundo é a expiação e o terceiro é a reparação. Então vamos lá no início para entender. Traços que Kardec traz, o que seria? Quando eu cometo uma falta, esses traços dessa falta vão ficar impregnados no meu perispírito, que é o meu corpo astral, meu corpo espiritual. Dê o nome que você quiser. Kardec deu de perispírito. Fica registrado ali. Aonde eu for, aquilo ali é a minha identidade. Eu aqui no meu corpo biológico, eu tenho a minha digital, minha identidade, minha íris também, única, consegue se identificar por ali. O ser espiritual, nós em espírito, nós temos uma identidade que está no nosso perispírito, que emite uma onda vibracional. Essa onda vibracional é um código de barra do espírito. É único, aquilo sou eu. Se eu fui homicida lá atrás e ainda não reparei, e provavelmente, se eu for puxar as últimas 30 encarnações, pegar as 30 últimas encarnações do Caetano, olha, dá trabalho, viu? Sabe, essas coisas que a gente fazia antigamente, sabe? De entrar numa aldeia e em nome de Jesus, com uma espada, a gente passar todo mundo na goela, isso aí muitos de nós fizemos. Então a gente vai ver que ainda tem traços disso. E por mais que hoje eu esteja praticando bem, se eu ainda não reparei aquelas faltas, eu carrego isso comigo. Eu imito isso. Olha que interessante. E os mundos espirituais, os espíritos me veem e me enxergam por esse meu código de barra que eu estou vibrando. Não tem como, eu tenho que reparar. Eu tenho que reparar. E depois de eu reparar esses traços, antes de reparar esses traços, melhor dizendo, eu tenho que assumir as consequências desses traços. E essas consequências nem sempre são as mesmas de acordo com a falta cometida. No nosso Código Penal humano, aqui do nosso Código Penal brasileiro, eu cometo um crime. Lá embaixo tem a descrição do crime e depois tem pena. Tanto a tanto. 4 a 8 anos. No Código Penal Divino, quem que nos condena, Deus? Não, é a nossa consciência. Porque é ali que está escrito a lei de Deus. E é ali que vem a cobrança. E vai depender das consequências para ter essa, entre aspas, punição. Digamos, um exemplo, um abandono afetivo. Eu estou numa relação de afetividade com alguém e a abandono. Essa que foi abandonada, ela sofreu, mas deu a volta por cima, se levantou, seguiu a vida e sem maiores problemas, seguiu. O outro comete exatamente a mesma coisa, o mesmo abandono, mas aquele que foi abandonado cai em depressão, cai em tristeza profunda e comete um suicídio. As consequências são totalmente diferentes. Então, quando eu cometo a falta aqui, nesse exemplo, abandono afetivo, não tem como chegar à minha consciência qual vai ser as consequências daquela falta. Porque vai depender das coisas ao meu redor. Quando esses traços ficam marcados no nosso perispírito, esses traços não são relacionados a mim como espírito.
estão relacionados à minha vítima ou às minhas vítimas e àquela região, a comunidade que se envolveu com aquilo. Tudo isso faz parte das consequências. E aí Kardec vem dizer, por isso que é necessário ter um começo. Então, onde que é esse começo? Arrependimento. Olha que coisa interessante. Na época de Jesus, nós tivemos um precursor, primo dele, o João Batista. Ele ficava nas margens do Rio Jordão gritando, amai-vos, amai-vos, amai-vos. Quem trouxe a mensagem de amor foi Jesus. Ele também deve ter falado isso. Mas o principal foco de João Batista era dizer, arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado o dia do Senhor. Por quê? Porque ele sabia que para a gente amar verdadeiramente, a gente tem que tirar essas coisas das nossas costas. Quando eu vim com a doutrina espírita em 1991, antes eu era da Igreja Católica Romana. E lá tinha uma coisa que a gente estudava que eu não conseguia entender de jeito nenhum. E aquilo me meio que revoltava, sabe, na época. Que era o seguinte, é um trecho do Antigo Testamento que diz o seguinte, todo pecado será perdoado, menos aquele praticado contra o Espírito Santo. Aí eu falei assim, mas como que pode, meu Deus? Na Igreja Católica a gente estuda que Deus, Jesus e o Espírito Santo é uma só pessoa. Então, na minha cabeça, pô, então Deus não perdoa? Como é que pode um Deus não perdoar seu filho? E aquilo não me entrava na cabeça. Hoje, no Espiritismo, a gente vai ter uma ideia diferenciada. A gente vai ter uma experiência, uma ideia diferenciada. A gente vai ver que o Espírito Santo somos todos nós. Nós somos uma centelha divina. Eu sou um filho de Deus. Eu sou um ser santificado. E quando eu faço uma falta a alguém, todos podem me perdoar. A comunidade pode me perdoar. Mas enquanto eu não me perdoar, todo pecado será perdoado, menos aquele praticado contra o Espírito Santo. É eu comigo mesmo. Olha que interessante, eu tenho que tirar essa falta. Jesus falou para a gente sobre isso? Falou. Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 31. E seguinte, lá a gente vai encontrar uma parábola que todo mundo deve conhecer como parábola do filho pródigo. Eu gosto de falar que é a parábola dos dois irmãos. Porque o resultado do último, do irmão que ficou e depois se revoltou, talvez seja até mais importante para a gente fazer uma reflexão sobre justiça divina do que aquele que foi para fora e voltou. Essa parábola acho que todo mundo conhece, né? Um filho, um senhor tinha 2 filhos, o mais novo chega para ele e fala assim, pai, eu estou indo embora, eu quero a minha parte na herança. Naquela época, para a cultura judaica, dizer que você queria a parte da herança era a mesma coisa que desejar a morte do pai e da mãe. Era um desrespeito enorme. Você feria um dos preceitos básicos de Moisés, que era honrar pai e mãe. Mas ele não quis saber, ele fez isso. O pai dele, ele foi, fez todas as suas vontades materiais no mundo, torrou tudo. Aí ele se arrependeu. Olha o arrependimento. Quando ele se arrependeu, lembrou de quem? Do pai. E volta para casa. O pai recebe o mal? Não. O pai vai ao encontro dele, diz a parábola. Encontra com ele no caminho, abraça-o com muita alegria, leva para casa, mata o melhor novilho, o maior do melhor novilho, e faz uma festa para toda a comunidade. O irmão mais velho, que ficou trabalhando com o pai, se revoltou. Se revoltou, não aceitou isso, e o pai, não, mas não é lícito receber meu filho de volta, ele mais velho que saiu de casa. Olha que coisa interessante. Nós somos esse filho pródigo. Nós fazemos as nossas atrocidades e quando a gente se arrepende, o pai está sempre de braços abertos. O filho, quando voltou e o pai recebeu com braços abertos, aquele traço que ele tinha de falta com o pai, sanou. Quando o pai fez a festa para a comunidade, aquele crime, que para o judeu era um crime, sabe? Aquela desonra que tinha perante a sociedade, sanou. Ele ficou em paz com o pai e com a comunidade. O traço que ele tinha com ele melhorou bastante. Mas ainda ele ficou com um traço pendente, que é o traço com o irmão. O irmão não aceitou, não entendia aquilo. O irmão era orgulhoso. O irmão ficou com o pai, mas ele, com o objetivo de ajudar o pai, sim, mas de olho nas coisas materiais, na herança, no seu orgulho próprio. Então ele também tem os seus traços para se acertar. Mas a parábola se encaixa perfeitamente dentro disso que a gente está falando. E Kardec, quando fala em arrependimento,
arrependimento é algo que a gente muitas vezes interpreta de uma forma errada. E é por isso que a gente tem dificuldade de se arrepender verdadeiramente. Muitas vezes a gente erra, se arrepende, entre aspas, chora, 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 chora. Passa um tempo e a gente vai lá e faz a mesma coisa. Exemplo, o marido ou a mulher adúltera trai o esposo, trai o cônjuge ou trai a esposa. Se arrepende, entre aspas, vai lá, muitas vezes descobre, é aquele escândalo, chora, perde perdão, e às vezes o cônjuge perdoa, volta, mas não se arrependeu verdadeiramente. Passa um tempo e acontece de novo, erra de novo. E a gente entra num ciclo, porque isso não é arrependimento, isso é remorso. O arrependimento verdadeiro é quando a gente tem a capacidade de mudar a nossa mentalidade em relação àquele fato que a gente errou. E trabalhar em cima dele para mudar todo um paradigma, mudar tudo à sua volta, mudar toda uma relação em relação àquele fato. Vamos pegar de novo o cônjuge adúltero. O que ele tem que fazer? Ele tem que realmente interiorizar que aquilo ele não vai praticar mais, ter um paradigma que a vida, de repente, com a esposa, com os filhos, sem necessidade de outras relações fora do casamento, é importante. A hora que ele interiorizar isso e apreender isso e passar a viver isso, aí que acontece o arrependimento. Não na hora do remorso. Remorso é peso de consciência. Quando a gente está com remorso, a gente está com peso de consciência, mas não é arrependimento. Você vê que para a gente passar pelo processo de reparação das nossas faltas, esse é o primeiro passo. Então a gente tem que sempre estar refletindo. Por isso que o exemplo do Cristo é para olhar para dentro e refletir numa reforma íntima. Porque a gente, se não fizer essa reflexão interna, a gente não vai conseguir ver as coisas que a gente está realmente mudar. Sabe, quando a gente é orgulho, nosso orgulho, a gente carrega com a gente, eu não mudo, sabe, eu não faço isso. Tem vários ditados, né? Como que é o ditado? É mais fácil, eu dou um boi para não entrar na briga, mas não dou uma boiada quando sair dela. A gente é assim ainda. A gente tem essa dificuldade. Nosso orgulho ferido. Imagina se eu vou dar outra face para o meu inimigo. E quando Jesus falava outra face, não estava para dar o rosto. Se você mudar de atitude, você fazer uma outra ação, ser diferente, mudar aquele paradigma. Esse é o dever. Arrependemos. Será que passamos pelo processo? Kardec disse que não. Segundo passo. Expiação. A expiação, a gente tem uma visão assim, até mesmo dentro do nosso espírita, que é algo assim, que é algo que castiga. Mas a expiação é algo que educa. Talvez seja a maior sacada da pedagogia educacional. Por quê? Porque ela faz com que aquele que está com dificuldade de se arrepender, ou não se arrependeu direito, ele está orgulhoso, o que acontece? Numa outra existência, ele vai para o outro lado. Se ele é algoz, passa a uma situação de vítima e sente na própria pele, muitas vezes, o mal semelhante que ele provocou para o outro. Há um choque psíquico, e esse choque psíquico bem forte faz com que dá um chapalhão na gente como espírito e faz a gente evoluir mais rápido. Você imagina um pai e um esposo que seja autoritário, que seja arbitrário, que seja agressivo, que espanque a mulher, que espanque os filhos, que seja, como diz muitos aí, sabe, um monstro dentro de casa, e faz a atrocidade uma vida inteira nessa área. Arrogante, eu sou machão. Quando desencarna, eles vão falar, os mentores espirituais vão analisar, ele não tem nem condição de fazer análise da sua vida para uma próxima encarnação. Os mentores se reúnem. Como que a gente pode fazer para ele dar um choque nele e ele conseguir evoluir mais rápido? Muda o sexo biológico. Olha a situação. A gente sabe, espírito, como espírito tem sexo. A gente pode vir no homem, como pode vir como mulher. Aí a pessoa vem com a psique masculina, com aquele macho, sabe, raivoso, num corpo feminino. Você imagina o choque psíquico que dá isso? Tem até um filme antigo do Tony Ramos com a Glória Pires, que é uma comédia, né, que mostra bem claro isso. Você já acorda no espelho, meu Deus do céu, não tem sexo. Imagina o choque que é. E isso acontece. Então, só exemplificando, a expiação é para dar esse choque, é para dar um chapalhão, é para nos educar. E a expiação tem umas coisas interessantes na expiação.
No Código Penal brasileiro, e isso deve ser quase em todos os códigos penais do mundo, das nações, tem as suas atenuantes e as suas agravantes. Será que no Código Penal da Justiça Divina também tem atenuante e tem agravante? Vou trazer dois casos para vocês interessantes. O primeiro caso está no livro A Vida Escreve, psicografia do Chico, e o espírito é Hilário Silva. Ele conta um caso do Saturnino Pereira. Acho que agora, no Brasil, a gente sabe desse caso, né? Mas para quem não sabe, eu vou contar. Saturnino Pereira era uma pessoa muito boa. Pensa numa pessoa boa, assim, aquela pessoa que é legal no trabalho, é legal em casa, todo mundo gosta, uma pessoa querida. Ele era operário, trabalhava numa indústria, todos na indústria adoravam o Saturnino. E ele era espírita, não era porque era espírita mesmo, era da alma dele, ele era bom, uma pessoa muito querida. Aí, num determinado dia, ele mexendo lá com o equipamento da máquina, a máquina engoliu a mão e o braço dele. Os amigos dele, tudo desesperados, tiraram ele de lá. O braço dilacerado, a mão dilacerada, sangramento para todo lado. Foi para o hospital, já foi direto para a cirurgia, para meio campo cirúrgico. E o médico, depois de muito tempo, veio a formar os amigos da família e falou assim, ó, a gente conseguiu salvar o braço, praticamente toda a mão, mas ele perdeu o seu indicador. Poxa, ele perdeu o indicador, não tem como salvar o indicador. Tá. Saturnino se recuperou, até Saturnino ele era bom, mas ficou assim sentido, sabe? Pô, cadê a justiça de Deus comigo? Eu faço bem para todo mundo, como que um negócio desse vai acontecer comigo? Ele ficou assim. As pessoas então na indústria nem se falam. Como é que pode aquele traste de fulano não acontecer nada com ele? O cara está aqui há 30 anos nunca sofreu um acidente. O Saturnino, que ajuda todo mundo, perdeu o dele. Aí Saturnino era espírita, voltou para os seus trabalhos mediúnicos. Aí no trabalho mediúnico se manifesta um mentor dos trabalhos mediúnicos. E fala assim, Saturnino, regozijai-vos. Regozijai-vos, meu irmão. Você, numa existência não tão distante, você pegou o teu funcionário, seu escravo, e por um acesso de fúria, você pegou o braço dele e enfiou na moenda de cana-de-açúcar. E aquele braço dele dilacerado e o sangue escorrendo, o suco da cana, o caldo da cana, aquilo ficou impregnado no teu inconsciente. E você desencarnou e aquilo não saía da tua cabeça, aquele era o teu maior tormento. No mundo espiritual, você estudou, você se preparou e você pediu para reencarnar e numa situação semelhante, num acidente de trabalho, você perdesse o teu braço mais útil. Foi o teu pedido. Mas, pelo que você faz com a tua família, os teus amigos, na tua sociedade, o teu coração bondoso, as caridades, você teve um merecimento. Ela vai perder o braço, você perdeu o seu dedo. História de Saturnino Pereira. Atenuante na expiação. Quer ver um outro caso ao contrário? Agravante. A gente vai pegar no livro Ação e Reação, também psicografia do Chico, de André Luiz, o caso de Antônio Olímpio. Antônio Olímpio tinha outros 2 irmãos, eles eram 3 irmãos. Os pais desencarnaram. E ele queria, tinha muitas posses materiais, e ele planejou, eu quero ficar com tudo. Embebedou os irmãos, foi para uma pescaria, um passeio de barco, e lá ele, empurrou os 2 dentro da água. Os 2 morreram. Esses irmãos no mundo espiritual se revoltaram e falaram que ia se vingar. O Antônio Olímpio, você acha que ele se arrependeu? Que nada. Cada vez mais ele queria dinheiro. Pegou toda a fortuna que tinha da herança e ele foi cada vez ficando mais sovina, mais dinheiro, mais posse. E ele vivia assim tipo Tio Patinhas, sabe? Lembra do Tio Patinhas do Gibi? Que vivia naquela caixa enorme, cheia de moeda, mas era subindo. Esse era o Antônio Olímpio. E o pior, passou isso para o filho era pior que ele. A mulher dele, por questões pretéritas do passado, acabou se suicidando, mas também perdeu a mulher afogada. E assim foi o caso do Antônio Olímpio. Vocês acham que ele teve atenuante? Ele chegou no mundo espiritual. E quando André Luiz, e agora não vou lembrar quem que era o mentor do André Luiz no momento, se era Caldeira. O André Luiz tem tantos instrutores, né? Mas um dos instrutores do André Luiz foram socorrer. Ele estava com 300 obsessores sobre ele. Agravante. Expiação. Às vezes você se arrepende para depois expiar. Às vezes o arrependimento e a expiação vão mais ou menos juntos. Mas quase sempre tem que vir o arrependimento para depois
ter a expiação. Se o meu filho erra e eu chego e castigo ele, castigo no sentido de dar-lhe uma coisinha, não é bater não, viu gente? Pelo amor de Deus. Será que ele vai entender? Eu estou em casa e chega uma conta d'água. Normalmente vem lá em casa 200 reais de água. Aí vem a conta d'água, R$1.000. Aí eu fico revoltado, porque ali na Sanepar, isso está injusto. Aí vai lá o técnico em casa, não, mas o teu registro vaso sanitário está passando o mês inteiro. Poxa, é verdade, né? Uma falha minha, tem que pagar. Então quando eu entendo que eu tenho realmente essa falta, essa dívida, fica mais fácil para eu expiar, porque eu tenho compreensão. Você vê que normalmente vem um arrependimento verdadeiro para depois expiar, mas pode vir os dois juntos. Pode vir. O terceiro e último, basta para a gente recuperar? Tirar o traço das faltas das nossas costas? Não. O último ponto é a reparação. E quando a gente fala em reparação, aqui a gente entra num terreno espetacular. Espetacular. Porque aqui vem a misericórdia divina. Deus é justo. A gente vai ter a justiça das nossas faltas. Vai. Mas vem a misericórdia. Se eu planto um campo inteiro com sementes de pimenta malagueta, aí plantei demais, encheu de pimenta. A hora da colheita, o responsável quem quer? Eu. Mas eu não vou conseguir colher todas aquelas pimentas sozinho. Outras pessoas vêm me ajudar. A responsabilidade é minha, mas outros ajudam. Quer ver que interessante? No livro Nosso Lar, André Luiz tem um encontro com a mãe dele, que já está venerando um espírito mais superior que ele. E ele, até então, não sabia como é que estava a situação do pai, que ele desencarnou, e o pai, eu não sei do pai, o pai também desencarnou, como é que está? Aí a mãe dele dá notícia para ele, ó, teu pai está numa região umbralina. Ele está lá engalfinhado com 2 das amantes dele. André Luiz ficou, meu Deus, o pai estava lá. Meu Deus do céu, mas ela não se preocupe não, André. Ele vai para uma nova, ele já está planejando uma nova existência para ele. E ele vai receber essas 2 amantes como filhas dele. Ele vai assim, mas mãe, o pai não vai ter condição, ele vai tropeçar na sua aprovação. Ele está todo perturbado, como é que ele vai lá educar essas 2 amantes que vão ser filhas dele? Não se preocupe, eu vou ser a mãe. Quando a gente fala de misericórdia divina, a gente entra no campo que é da amorosidade. Amor. E quando a gente fala em amor, gente, aí esqueça, aí não tem como compreender. Porque o amor tem uma infinidade de coisas que são incompreensíveis para a gente. Como que essas coisas podem acontecer? E é necessário fazer a reparação. Então a justiça chega, mas a misericórdia também chega. Olha que coisa interessante. Você já ouviu falar de Raul Teixeira? Nosso confrade, né, palestrante. Quem teve a possibilidade de assistir as palestras dele, fantástico. Depois ele teve um AVC, hoje já está bem melhorzinho, mas ainda está bem lento ainda nas suas palestras. Ele teve há uns 4 anos atrás, ele teve aqui em Londrina, né, depois do AVC, já recuperando. No nosso mês espírita, ele esteve lá no Lar Anália Franco, fazendo a prece de abertura da palestra do dia. Né? Nosso irmão muito querido, o Raul Teixeira. Raul Teixeira, ele é de Niterói, Rio de Janeiro. Olha que interessante. Ele é de Niterói. E quando ele tinha 11 anos de idade, no ano de 1961, ele ganhou um ingresso no dia 17 de dezembro de 1961 para assistir um espetáculo no Grand Circus norte-americano. O pai dele não deixou. Ele ficou com o ingresso. No outro dia ele ficou sabendo da tragédia. Nem no outro dia, foi no mesmo dia. E aí ele ficou desesperado. Amigos dele da escola, muitos conhecidos morreram e ele ficava se questionando. Mas por que eles iam, não eu? Era para eu estar lá. Era para eu estar lá. E ele ficou se questionando. Como a mediunidade dele aflorou bem cedo, o espírito Camilo, que era o mentor dele, apareceu para ele. E ele relatou a seguinte história. Assim, Raul, no ano de 177, na então Gália francesa, um grupo de patrícios romanos que dominava toda aquela região, eles tiveram uma ideia macabra.
ali nas confluências dos rios Ródano e Saone, sabe, no sopé, sabe, da montanha de Fourvière, eles construíram um circo romano. E naquele circo romano, mais de 20.000 cristãos foram salvos. Mas naquele dia específico, teve algo bem diferenciado. Eles estavam reunidos em cerca de 1.000 patrícios. E eles discutiam o seguinte: está chegando na cidade um grande general romano, muito amigo do imperador. Ele se aposentou, vai vir morar aqui conosco. E nós queremos recebê-lo aqui, dar-lhe a melhor hospitalidade. E como que nós poderemos receber? Aí um já fala assim: poxa, nós estamos com novos gladiadores. Perfeito, vamos fazer o espetáculo de gladiadores. Isso já está no programa, a gente tem que fazer algo diferente. Vamos lá, ideia, pessoal, ideia. Aí o outro dá a ideia: as bailarinas, elas estão fantásticas. Maravilha, vamos fazer o espetáculo com as bailarinas. Aí o outro gritava lá no meio daquela multidão: os auroques, gente, era um bovinho que foi extinto no século XVII. Ele dava 2 metros de altura, o chifre dele pontiagudo tinha 70 centímetros de comprimento, e ele foi extinto, era um bovino europeu. E eles falavam assim: os auroques. Por quê? Porque eles colocavam os auroques com aquele chifre, matavam as pessoas, matavam eles mesmos, era um horror. Eles adoravam aquilo. E foi perguntando, e ele foi perguntando para ter ideias. Aí um infeliz gritou lá no meio da multidão: os cristãos às feras! Os cristãos às feras! Aquela multidão aplaudiu. Isso mesmo, os cristãos às feras. Aí o que estava coordenando a reunião disse o seguinte: vamos fazer o seguinte, vamos sair todos nós estamos aqui em cerca de 1.000 patrícios. Cada um sai com um soldado romano e traga aqui para nós aqui uma mulher ou uma criança. Vamos deixá-los encarcerados. Amanhã, no meio da tarde, nós vamos colocar uma paliçada no nosso circo. Vamos jogar parafina nessas paliças. Vamos jogar todas elas no meio do circo e vamos atear fogo. E do outro lado nós vamos soltar os cavalos antigos mais os auroques. Aquelas que não morrerem pisoteadas e não morrerem queimadas conseguirão uma pequena passagem conseguir a liberdade. E assim, infelizmente, aqueles infelizes assim o fizeram. No outro dia, 1.000 crianças e mulheres estavam na fila para a seguir logo adiante, aos gritos e aos choros e aos prantos, serem queimadas ou pisoteadas. E aí o Espírito que deu essa mensagem está no livro Cartas e Crônicas de Humberto de Campos, no item 6, chamados A Tragédia do Circo. Ele termina lá no final. Aí a gente entende que essas pessoas foram vítimas num grande incêndio num circo na cidade de Niterói, no dia 17 de dezembro de 1971, no Brasil. Aí, quando o Camilo disse isso pro Raul Teixeira, Raul falou assim: nossa, mas por que só agora? E ficou com esse questionamento: por que só agora? 18 séculos, por que só agora? Aí Camilo voltou para ele e falou: Raul, porque só agora ele se arrependeu. Forte, né? Joana de Ângeles nos diz o seguinte: o mal que nos faz mal não é o mal que nos fazem, e sim o mal que nós fazemos. Uma boa noite a vocês. Obrigado.